Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui direto, ao vivo, do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, sexta-feira, 7 de junho de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Major Meca do PSL. Presente o número regimental de senhoras deputados e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado Coronel Nishikawa para fazer a leitura da resenha do expediente. Indicação, deputada Letícia Aguiar. Indico nos termos do artigo 159 da 14ª consideração do regimento interno ao excelentíssimo senhor governador João Dória, que instale centro especializado em reabilitação no município de Pindamonhangaba para prestar atendimento aos autistas da localidade. A instalação de um centro em reabilitação em Pindamonhangaba, visando atender os autistas, é uma demanda que esta deputada recebeu por meio de ofício assinado por representante dessa população, motivo que justifica adequadamente o pedido em tela. Lido a resenha. Daremos início agora à relação de oradores inscritos para o pequeno expediente. Primeiro, deputado estadual, agente federal, Danilo Balas. Deputado estadual, Leci Brandão. Deputado estadual, delegado Olim. Deputado estadual, Roberto Wengler. Deputado estadual, Alexandre Pereira. Deputado estadual, Rafael Silva. Deputada estadual, professora Bebel Lula. Deputado estadual, Caio França. Deputado estadual, Enio Lula Tato. Deputado estadual, Frederico Dávila. Deputado estadual, Itamar Borges. Deputado estadual, Edmir Chedi. Deputada estadual, Janaína Pascoal. Deputada estadual, Isa Pena. Deputado estadual, Carlos Gianazzi. Tem Vossa Excelência 5 minutos regimentais para o uso da palavra. Lembrando que você pode acompanhar essa sessão ordinária pela internet, através do presidente, deputado Major Meca, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, o governo Bolsonaro, mais uma vez, intensifica os ataques e a barbárie contra a educação pública brasileira. E nós estamos assistindo agora as declarações, pela imprensa, inclusive, a imprensa está publicando hoje, seu presidente, as declarações do ministro da Educação no encontro com os mantenedores das faculdades privadas, com os mercadores da educação, que aconteceu em Minas Gerais. Na fala do ministro, ele é categórico, falando que o governo Bolsonaro, que o governo federal pretende expandir o atendimento, na verdade, atender a demanda do ensino superior através das faculdades particulares, através do setor privado. Ou seja, enquanto ele corta o orçamento, corta o recurso das universidades públicas e também da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino técnico, do ensino tecnológico, da ciência, da pesquisa. Ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele ataca, ele vai contemplar o quê? O setor privado. Agora nós estamos entendendo os cortes que foram feitos de quase 6 bilhões de reais, 5 bilhões e 700 milhões de reais, foram os cortes anunciados até agora,
na área da educação pública do Brasil, e depois o ministro participa de um encontro com os donos das escolas particulares, com os donos das universidades privadas, com os privatistas da educação, e faz esse anúncio que o governo pretende, né, atender a demanda do ensino superior pelo sistema privado, pelas escolas particulares, intensificando o que nós chamamos de privatização do ensino. Agora tudo se explica, essa barbárie, né, essa suposta confusão dentro do MEC, o caos que existe dentro do MEC, do Ministério da Educação, tem uma metodologia, né, tem um objetivo, o caos. Primeiro é desmontar a educação pública brasileira, me parece que em todos os níveis. Como se já não bastasse a emenda 95, que foi aprovada no governo Temer, que congelou os investimentos por 20 anos na educação, na saúde, na assistência social, na segurança pública, em todas as áreas. Todas as áreas foram congeladas, sobretudo as áreas sociais, menos o pagamento de juros da dívida pública. Como se já não bastasse isso, esse congelamento do orçamento da educação por 20 anos, que isso já é grave, e nós estamos no movimento hoje no Brasil pela revogação da emenda 95, agora o governo Bolsonaro congela, corta, quase 6 bilhões de reais da educação pública brasileira, e o seu ministro da Educação, sem nenhum pudor, anuncia publicamente, numa reunião com os mantenedores das faculdades particulares, que a expansão do ensino superior que se dará através do ensino particular, que há mercado para isso. Isso é um absurdo, um ministro da Educação que deveria, em primeiro lugar, defender a educação pública, a educação básica e o ensino superior. Ele incentiva o atendimento da demanda de uma forma particular, pela via privada. Um absurdo, senhor presidente. Isso é um retrocesso imenso para o Brasil, porque nós sabemos que as universidades particulares no Brasil, salvo raras exceções, não investem em pesquisa, em extensão. Quem faz pesquisa no Brasil é a universidade pública. Mais de 90% da produção científica do Brasil é formulada, é feita pelas nossas universidades estaduais e pelas universidades federais. Universidade particular pensa no lucro, é por isso que ela é uma empresa e é uma concessão do Estado, que no Brasil não é fiscalizada, inclusive que tem benefícios fiscais, muitos benefícios fiscais, senhor presidente. Então, nós estamos chocados aqui, horrorizados, como que o governo fala, inclusive, abertamente. E só para terminar, senhor presidente, eu quero registrar ainda, que é muito estranho, ainda que a irmã do ministro da Fazenda, do ministro Paulo Guedes, participe dessa associação. Ela participa de uma entidade que congrega os mantenedores. Ela é vice-presidente, ou foi vice-presidente até ontem, de uma associação que congrega os mantenedores das faculdades e universidades particulares do Brasil. Então, é muito estranho isso, e essa política do governo privatista de detonar a educação pública, cortar os recursos da educação pública para contemplar, para privilegiar o setor privado. Os mercadores da educação estão em festa com essa declaração do ministro da Educação do Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade aos oradores inscritos no pequeno expediente, chamamos do deputado estadual Rodrigo Gambale, deputada estadual Adriana Borgo, deputado estadual Ed Thomas, deputado estadual Gil Diniz, deputado estadual Douglas Garcia, deputado estadual Vinícius Camarinha, deputado estadual Dirceu Dalben, deputado estadual Adalberto Freitas, deputada estadual Márcia Lula Lia, deputado estadual Ricardo Madalena,
Deputada estadual Marina Elô. Deputado estadual César. Deputado estadual Castelo Branco. Deputado estadual Daniel José. Deputado estadual Márcio da Farmácia. Deputada estadual Analice Fernandes. Deputado estadual Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado estadual Paulo Lula Fiorilo. Deputado estadual Mauro Bragato. Deputado estadual Reinaldo Augusto. Deputada estadual Bete Lula Saão. Deputado estadual Carlos César. Deputado estadual Conte Lopes. Deputado estadual Wellington Moura. Deputada estadual Carla Morando. Deputado estadual Teonílio Barba Lula. Dando início aos inscritos, relação suplementar, deputado estadual Jorge Wilson. Deputado estadual Delegado Olim. Deputado estadual Coronel Nishikawa. Tem Vossa Excelência 5 minutos regimentais para o uso da palavra. Estamos, portanto, dentro do pequeno expediente, onde os deputados têm 5 minutos. Boa tarde a todos. Os nossos claros assessores, deputados presentes e galeria. Bom, ontem nós recebemos a visita do excelentíssimo governador do estado. Alguns pleitos que foram feitos ainda estão na promessa, né? Promessas que todo dia nós somos cobrados, o pessoal da segurança pública nos cobrando o aumento. Senhor governador, como eu disse para o senhor ontem, nós estamos acreditando piamente que o senhor cumpra, nesses 4 anos, que os nossos salários, os salários dos operadores de segurança pública sejam realmente o segundo maior do Brasil. E só para esclarecer, o primeiro melhor do Brasil não é de Brasília mais, não. Hoje, existe um estado que está pagando mais do que Brasília. Nós somos o 24º, se não me engano, em termos de pior salário. Então, existe um resgate muito grande. A diferença é muito grande comparado aos que recebem em outros estados. E uma outra coisa que gostaria de deixar claro, presidente, é que aqui no estado de São Paulo o teto é do governador, né? E, infelizmente, existe uma resolução ou uma sentença do STF de que nós não poderíamos ganhar mais do que o teto do governador. Se não me engano, é um dos poucos estados que estabelece esse teto. E, pelo que eu sei, o governador não tem interesse em dar aumento para ele mesmo. Então, é uma coisa para ser estudada. Não adianta dar aumento e a gente ficar sem esse aumento aí. Gostaria de agradecer imensamente, senhor governador, pela... esse foi cumprida a palavra da indenização do cabo que foi morto o mês passado. Em 30 dias foi reposto ou foi pago o prêmio de que ele tem direito, que a viúva vai poder ter um pouco mais de liberdade para utilizar esse dinheiro, porque todos aqueles que sofrem perda na família, também existe a perda material. Agradeço também que tenha ontem dito que as bacias hidrográficas da nossa região, o ABC, serão resgatadas, serão desassoreadas, e a construção do piscinão Jabuticabal. São promissores, né, essas ações que o governo do estado está prometendo para que as enchentes não influenciem tanto na vida daquele cidadão que mora naquela região lá. Trabalhei no Corpo de Bombeiros na região, cada chuva que vinha, era a gente correr para resgatar pessoas ilhadas naquela região. E agora, com essas ações de desassoreamento, deve aliviar um pouco
a nossa situação do ABC. Uma outra coisa aí também que eu gostaria de citar é sobre o aproveitamento dos alunos, ou melhor, dos candidatos que foram aprovados na Academia da Polícia Militar, em número de 78, que ficaram aí numa lista de espera. O senhor governador falou que vai estudar para tentar resgatar esse pessoal que fez esse exame no ano passado, para poder aproveitar agora e não abrir uma outra licitação para um outro concurso, que é um absurdo você gastar dinheiro 2 vezes para o mesmo concurso, tendo pessoas aprovadas que podem ser reaproveitados ou aproveitados. Então, agradeço aí o estudo que será feito e, neste momento aqui, acho que nós encerramos as nossas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado estadual Coronel Nishikawa. Dando sequência aos oradores inscritos, chamamos o deputado estadual Enio Lula-Tato. Deputado estadual Major Meca. A senhora vai ser em seguida. Solicito ao deputado estadual Coronel Nishikawa a substituição para que eu possa fazer uso da palavra. Assume a partir de agora a presidência o deputado Nishikawa, para que próximo orador inscrito, o deputado então, Meca possa usar a tribuna. O Major Meca tem, Vossa Excelência, o tempo regimental de 5 minutos. Uma boa tarde, senhor presidente, os integrantes da mesa, as nobres deputadas, deputados, os nossos funcionários que nos auxiliam na condução do nosso trabalho parlamentar, os nossos irmãos que encontram-se na galeria, que Deus os abençoe, um grande abraço a todos, a quem nos assiste na TV Alesp. Hoje é muito importante nós externarmos o nosso agradecimento em nome da família do Cabo Fernando, policial executado com mais de 70 tiros na porta da sua residência, no momento em que saía para ir para o seu trabalho. Na data de ontem foi publicado a indenização à esposa do Cabo Fernando. São várias famílias que passam por situações difíceis como essa, e foi muito importante essa sinalização do governador João Dória, do secretário de Segurança Pública, o general Campos, essa postura e essa demonstração de aceno à família policial militar, a esposa do Cabo Fernando. Nós temos inúmeras famílias nessas condições e seria muito importante essa atenção a esses seres humanos. Em relação ao uso do plenário, que é legítimo a todos os deputados, eu estou aqui com essa missão, com a missão de fiscalizar o governador, seus secretários e o Poder Executivo. É muito importante que todos saibam que eu continuarei a fazê-lo. Eu tenho a obrigação de dar voz ao desespero de todos os policiais do estado de São Paulo, dos policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos, agentes de segurança penitenciária, os agentes de escolta, os funcionários da Fundação Casa, que exercem atividade similar aos agentes de segurança penitenciária e estão numa situação de desespero, inclusive encontram-se nesse momento em situação de greve, pela situação difícil que estão atravessando, e eu não posso deixar de dar voz a uma preocupação imensa que diariamente me cobram, que é a preocupação dos veteranos,
para quem não sabe, os nossos veteranos são os policiais aposentados, que também ganham muito pouco e precisam continuar exercendo atividade extracorporação bico para continuar sustentando a família. E esses veteranos, as pensionistas e esposas dos policiais mortos em serviço ou em razão de sua atividade, estão extremamente preocupados com a recomposição salarial, estão preocupados que eles não sejam descartados dessa recomposição, porque os nossos veteranos precisariam desse tempo para desfrutar com a sua família tudo aquilo que eles perderam no cumprimento do dever, tudo aquilo que eles perderam no seu dia a dia, trabalhando de domingo a domingo, dia, noite, feriado, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães. Eles têm o direito de desfrutar desse espaço de tempo junto aos seus familiares. E hoje, os nossos veteranos e pensionistas têm uma preocupação muito grande de ficarem à parte dessa recomposição. Ou seja, o Estado criar um pendulicário para que somente os policiais ativos sejam contemplados. E eu não posso me eximir da responsabilidade de vir aqui dar voz a esses cidadãos de bem, desses trabalhadores que estão extremamente preocupados. Não é pouco não, estão muito preocupados. E a nossa fala aqui em plenário tem muito resultado sim, para quem acha que não é importante. Complementando a mesa, essa nossa voz, ela se dissemina pela rede social, pelas redes de WhatsApp, e a equipe do governo acompanha e sabe que são muitas pessoas no estado de São Paulo que estão acompanhando o trabalho do governo, se está realmente atendendo as pessoas ou se não está atendendo. Então essa nossa fala aqui é de extrema importância e nós nunca abriremos mão desse espaço e dessa oportunidade de dar voz aos trabalhadores, às pessoas que precisam do nosso trabalho. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos, que Deus os abençoe. Prosseguindo agora na lista suplementar, chamamos agora a excelentíssima deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Lembrando a você que, além da TV Alesp, você pode acompanhar essa sessão ordinária no Pequeno Expediente através do nosso site pela internet, que é o al.sp.gov.br, e também pelo YouTube. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, funcionários da casa. Hoje tem poucos cidadãos, mas cumprimento também, agradeço a presença. Eu gostaria de fazer algo um pouco inusitado, mas que me parece importante, diante de tantas informações inverídicas que vêm sendo veiculadas a respeito do meu projeto 435/2019, que confere à mulher grávida o direito a escolher a via de parto pela qual ela quer ter seu filho. Confere também o direito à analgesia. É bem verdade que esse direito até já é contemplado, né, em instrumentos do Ministério da Saúde. Tem uma lei estadual que, de maneira não tão explícita, contempla esse direito. Entretanto, na prática, as mulheres que dependem da rede pública raramente têm esse direito observado. Então, me pareceu oportuno fazer uma lei explícita nesse sentido. Eu vou ler o que diz a lei, para que as pessoas entendam que em nenhum momento eu estou obrigando ninguém a fazer cesárea. Eu também, em nenhum momento, estou dizendo que a cesárea é melhor do que o parto normal, ou estou proibindo o parto normal, e tantas outras mentiras, a palavra é essa,
que vêm sendo veiculadas em grupos de WhatsApp, por meio de áudios, inclusive, que fiquem sabendo, todos chegam até mim, inclusive as frases, né, que dizem que eu não sei nada, que eu me meti em seara alheia, e as pessoas deveriam pesquisar a vida das outras antes de falar. Pois bem, o que diz o projeto de lei? A parturiente tem direito à cesariana eletiva, devendo ser respeitada em sua autonomia. Para quem não sabe, a autonomia é um dos principais princípios alicerces da bioética, a autonomia do paciente. Parágrafo 1º. A cesariana eletiva só será realizada a partir de 39 semanas de gestação, após ter a parturiente sido conscientizada e informada acerca dos benefícios do parto normal e riscos de sucessivas cesarianas. No parágrafo 1º da lei que eu estou propondo, eu afirmo que a parturiente, quando deseja fazer uma cesariana, precisa antes ser informada. Na verdade, no pré-natal isso já ocorre, mas também no momento desta opção, ela deverá ser informada novamente sobre os benefícios do parto normal e os riscos das sucessivas cirurgias cesarianas, porque eu conversei com muitos médicos e esse é o principal risco. Aquela mulher que quer ter 4, 5 filhos não deve eleger a cesariana como via de parto. Parágrafo 2º. Na eventualidade de a opção da parturiente pela cesariana não ser observada, ficará o médico obrigado a registrar as razões em prontuário. Vejam que o projeto não retira a autonomia do médico. Pode aparecer uma situação em que o médico, por força do seu conhecimento técnico, entenda que essa escolha da parturiente não é a mais conveniente. Ele pode se negar a atender essa decisão, mas ele está obrigado a justificar. Porque hoje ele não tem que dar satisfação nenhuma. Ele simplesmente diz não, e a mulher, sobretudo na rede pública, fica submetida a esta decisão, que nós sabemos que é uma decisão do sistema, e não necessariamente do profissional. Então, eu quero inverter essa regra. A mulher decide, e se o médico, pelo estado da arte da medicina, ou seja, pelo estado da técnica, entender que aquela decisão não é a mais adequada, ele diz, não, eu vou fazer o que é melhor para a senhora, mas ele vai ter que explicar porque a vontade da paciente não foi observada. Tá? Artigo 2º. A parturiente que opta por ter seu filho por parto normal, apresentando condições clínicas para tanto, também deve ser respeitada em sua autonomia. Eu estou dizendo que a escolha pelo parto normal também tem que ser respeitada. Onde é que está a proibição do parto normal aqui? Onde é que está a imposição da cesárea aqui? É português, está escrito, eu estou lendo para os senhores. O senhor me permite uma comunicação, só para completar, presidente? Parágrafo único do artigo 2º. Garante-se à parturiente o direito à analgesia. Porque hoje as mulheres gritam, imploram por anestesia e esse direito lhes é negado. Eu sei que existe uma corrente que prega o parto natural, que é mais do que o parto normal, que não deseja anestesia. Eu respeito essa corrente. Só que as seguidoras dessa linha ideológica precisam respeitar quem não vê a situação desta maneira. Quem quer receber a analgesia e a anestesia, farmacológica ou não. Artigo 3º. Nas maternidades, nos hospitais que funcionam como maternidades e nas instituições afins, será afixada a placa com os seguintes dizeres: constitui direito da parturiente escolher cesariana a partir da 39ª semana de gestação. Esta frase recebeu algumas críticas. Eu já disse e repito, posso acrescentar aqui, escolher a via de parto, seja normal ou cesariana.
Ou escolher parto normal ou cesariana. Recebi essa sugestão, inclusive, de médicas. Não tem problema mudar a frase. Agora, a implicância com uma frase é suficiente para desmerecer um projeto desta importância, um projeto de saúde pública, um projeto que vai levar voz para as mulheres carentes, por quem ninguém está preocupado por falar? Eu entendo que não. Artigo 4º, vejam a importância desse artigo. Sempre poderá o médico, em divergindo da opção feita pela parturiente, encaminhá-la para outro profissional. Vejam que importante aqui. Além dele poder realizar o procedimento, se ele for o único médico no local justificando as razões, se ele não for o único médico, ele pode pedir para um colega atender aquela paciente. Então, eu estou aqui respeitando, eu estou finalizando, a autonomia da paciente e a autonomia do profissional. Por que 39 semanas de gestação? Porque o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução prevendo as 39 semanas, porque os médicos consideram que é um tempo ideal para a maturação do bebê, o mínimo de 39 semanas. Num passado recente, havia mulheres que pediam para fazer cesariana com 37 semanas. Isso sim é ruim para o feto, a não ser que haja uma indicação do médico, né? Uma situação de eclâmpsia, por exemplo, que justifique uma antecipação. Mas numa gravidez que segue a ordem natural, 37, 38 semanas é algo inadequado. Então, o Conselho estipulou os 39 semanas. Eu estou trazendo para a legislação o que já está na normativa ética do Conselho Federal de Medicina. Então, as pessoas que estão criticando, eu gostaria que indicassem qual é a palavra aqui que obriga alguém a fazer cesárea. Qual é a palavra aqui que desmerece o parto normal ou o parto natural? Sabe por que não indicam? Não indicam porque não existe esta tal palavra aqui. O que querem é impor a sua convicção pessoal, a sua filosofia de vida à totalidade das mulheres, em especial as mulheres pobres, porque as mulheres com recursos podem escolher, seja na rede conveniada, seja na rede privada. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Só uma observação. Eu tive a oportunidade de ler eu acabei lendo inteira. A Vossa Excelência tem toda a razão quando se diz que não é nada peremptório, muito pelo contrário, é uma opção que o paciente tem. Brilhante a sua defesa e conte conosco. Prosseguindo na lista complementar, deputado estadual Carlos Gianazzi, tem Vossa Excelência, tempo regimental de 5 minutos. Depois disso, levanta. Senhor presidente, senhores deputados, de volta a esta tribuna no dia de hoje, senhor presidente, no primeiro pronunciamento que eu fiz, há alguns minutos atrás, eu falei do desmonte da educação brasileira, dos ataques, da barbárie organizada pelo governo Bolsonaro à educação brasileira. E agora, nessa intervenção, senhor presidente, eu não posso deixar, logicamente, de também denunciar o que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo. O governo Dória vem atacando sistematicamente a educação, sobretudo os profissionais da educação. Seguindo a mesma lógica, né, de privatização da educação, só que a lógica do Dória é um pouco mais sofisticada nesse sentido, ele lançou agora esse projeto Inova, né, na educação, senhor presidente, que é um projeto organizado por institutos e fundações da iniciativa privada, que esses institutos prestam assessoria, estão prestando assessoria para a Secretaria da Educação e estão aí com um projeto altamente suspeito que nós conhecemos, senhor presidente. Por detrás desse projeto Inova existe um claro interesse e eles já começaram a introduzir na escola pública, na educação pública do Estado de São Paulo,
os princípios empresariais. Os princípios empresariais. De várias maneiras, através desse projeto MMR, através dessa preocupação apenas em mostrar índices de aprendizagem. Isso nos preocupa muito, senhor presidente. O governador, como ele não tem uma proposta mesmo de mudar a infraestrutura das nossas escolas, em combater a superlotação de salas, em melhorar os salários dos professores, do magistério e dos servidores da educação, né? Ele lança esses projetos cosméticos, como, por exemplo, a repartição das férias em 4 vezes. Ele anunciou que as férias serão repartidas em abril, em julho, em outubro e entre dezembro e janeiro, desconsiderando que o Estado de São Paulo tem 645 municípios que têm os seus sistemas de ensino, sistemas independentes, que não seguem a lógica do calendário estadual. E essa decisão não leva em conta também que nós temos escolas particulares com outro tipo de calendário, senhor presidente, e que as famílias têm também filhos nas 2 redes. Uma família tem um aluno, um filho na rede estadual e o outro na rede municipal. Sem contar ainda, então, haverá um grande prejuízo para a população, para os alunos, para as famílias dos alunos, não há dúvidas em relação a isso, e também para os próprios profissionais da educação, para os professores que acumulam cargos. Muitos professores lecionam em 2, 3 escolas, no mínimo em 2 redes de ensino. Nós temos milhares de professores que lecionam na rede estadual e também nas redes municipais ou nas escolas particulares. Eu fico imaginando a situação caótica que vai ser no ano que vem, se esse anúncio se concretizar. Nós somos totalmente contra isso, senhor presidente. É uma medida cosmética que gera o caos na rede estadual. E uma outra medida cosmética também que o governo Dória anunciou, que não resolve, não ataca, né, as principais causas da crise da educação, é justamente a introdução de mais 3 disciplinas, sem nenhum tipo de discussão com a rede, com as entidades que representam os professores, nada, nem teve discussão nem com o Conselho Estadual de Educação, uma proposta que veio de cima para baixo, introduzindo 3 disciplinas, também reforçando essa lógica dos princípios empresariais dentro da educação pública. Eles vão introduzindo esses princípios e vão, né, preparando o caminho para um modelo de privatização, que é um modelo que eu digo mais sofisticado, senhor presidente, de privatização. E, além disso, senhor presidente, né, como eu disse, não há proposta real para a melhoria da educação do Estado de São Paulo, porque não há saída para a educação sem investimento. Nós temos escolas sucateadas, degradadas, nós temos os profissionais da educação tendo um dos piores salários do Brasil. O piso salarial nacional não é respeitado aqui em São Paulo. Os professores da rede estadual recebem menos que o piso nacional salarial, que é um piso muito baixo. O piso nacional, senhor presidente, é de R$ 2.557 por 40 horas semanais, ou seja, o professor trabalhando o dia todo, ele vai ganhar apenas R$ 2.557, é o piso nacional. O Estado de São Paulo não chega a esse piso, e é o estado mais rico da federação. O Dória não apresentou, não cumpriu a database salarial, não pagou, e me parece que não pretende pagar o reajuste que a categoria ganhou, que o magistério ganhou na justiça, através de uma ação na POSP de 10,15%. Então, não há. E ainda, senhor presidente, na questão da violência nas escolas, nós tivemos 2 casos recentes, né, que foram discutidos, estão sendo discutidos ainda, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. O caso da cidade de Suzano, lá na escola Raul Brasil, onde teve aquela chacina dentro da escola, com várias mortes, e agora a escola estadual em Carapicuíba, uma violência dentro da sala de aula,
que é algo comum que acontece nas nossas escolas. O governo não apresentou nenhuma medida concreta para resolver isso. Ao contrário, o que o governo tem feito é potencializado a violência nas escolas, porque o que fez o Dória, logo que assumiu o governo, reduziu drasticamente o programa Escola da Família, que é um programa que reduz a violência nas escolas. Ele reduziu drasticamente, cortando os convênios com as universidades, faziam uma parceria com esse programa, e também apresentando, publicando uma resolução no Diário Oficial, resolução número 1, que retirou, por exemplo, o vice-diretor desse programa. Então, o programa Escola da Família foi minado. Hoje ele só existe em algumas escolas e foi altamente enfraquecido. Além disso, o governo do PSDB também retirou o professor mediador. Houve uma redução profunda, drástica desse profissional. O professor mediador, ele tinha e tem essa função de mediar, né, a relação da escola com a comunidade escolar, e esse profissional, ele é um elemento importante na diminuição da violência nas escolas. Ele também foi retirado de quase todas as escolas. Houve uma redução muito grande do número desses profissionais, senhor presidente, né? E, além disso, tem algo talvez mais grave ainda, que é a falta de funcionários, de servidores, de agentes do quadro de apoio escolar, de agentes de organização escolar. As escolas estão, quase todas elas, com os seus módulos incompletos, senhor presidente. Não tem funcionários, não tem inspetor de alunos, nós não temos vigias nas escolas, as escolas estão abandonadas. Existem escolas funcionando com um ou, às vezes, nenhum, como é o caso aqui da escola que eu denunciei recentemente, Érico de Abreu Sodré. Essa escola não tem mais nenhum agente de organização escolar trabalhando, a escola está à deriva. Existem várias escolas nessa situação. Então, logicamente, que todo esse abandono potencializa ainda mais a violência nas escolas. E o governador, ao invés de investir nisso que eu estou falando, ele prefere as medidas cosméticas, férias repartidas, introdução de 3 disciplinas que não contribuem nada para a aprendizagem dos alunos, seu presidente, né? Convênios com fundações e institutos privados para assessorar a Secretaria da Educação e esses projetos, introduzindo a lógica empresarial nas nossas escolas. Então, senhor presidente, é muito grave isso, esse desmonte também da educação do Estado de São Paulo. De um lado, Bolsonaro ataca a educação pública, cortando verbas, e agora anunciando claramente, através do seu ministro, que está fazendo lobby para as faculdades privadas, que vai expandir o ensino superior através das universidades privadas. E aqui em São Paulo, Dória também atacando a nossa educação e, sobretudo, penalizando os servidores da educação. Senhor presidente, eu não sei se já vai encerrar, se alguém ainda vai falar. Prosseguindo na lista suplementar, deputada estadual Janaína Pascoal, tem Vossa Excelência o tempo regimental de 5 minutos. Ainda no pequeno expediente, a deputada Janaína Pascoal volta à tribuna para sua fala pelo tempo regimental de 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Como a semana foi muito agitada, eu acabei não tendo oportunidade de comentar que a TV Alesp vai, de certa forma, iniciar um modelo de programa onde um deputado convida uma pessoa num dos auditórios e, de certa forma, o deputado entrevista esse convidado. Então, eu já gravei um desses programas. Se nós tivermos o recesso, a ideia da TV é passar estes muitos programas de entrevista. E, nessa semana, eu recebi como nosso convidado o juiz Gabriel Sormani, que foi me orientando no mestrado na USP, e trabalha há muitos anos na vara de criança e adolescente, tanto nas questões, entre aspas, penais, né, porque não é bem penal, porque são atos infracionais, como naquelas questões referentes à guarda, à adoção.
E eu tive a ideia, até foi bom o deputado Altair chegar, eu tive a ideia de convidar o juiz Gabriel Sormani para essa entrevista, que ainda vai passar, em virtude de uma fala de Vossa Excelência, porque o deputado Altair fez aquele comentário correto, justo, emocionado sobre o desfile para a adoção. Lembra, deputado? E 2 dias depois eu li uma matéria em que, em outra ocorrência aí desses mesmos desfiles, 2 adolescentes tinham sido adotadas. Até mandei para Vossa Excelência. E eu lembrei que o juiz Gabriel Sormani, há um tempo atrás, foi receber um prêmio, né, de inovação no Poder Judiciário. Não foi para ele pessoalmente, ele foi receber institucionalmente, foi o Poder Judiciário aqui em São Paulo. Em virtude deles terem montado, também sob severas críticas, um catálogo com crianças consideradas, entre aspas, velhas, né, para adoção. E, neste catálogo, as crianças são apresentadas com suas características para aquelas famílias que desejam ter filhos ou mais filhos e que estejam dispostas a fugir do padrão, né? Porque o padrão, e com isso não tem nenhuma crítica, mas o padrão é a adoção de crianças na primeira idade, ali, no máximo até 3 anos de idade, na primeira infância. E, então, eu tive a ideia de convidar o magistrado para ele dividir conosco a sua experiência. E foi um programa, eu devia ter pedido para ficarmos nós 2. Porque, em vários momentos, assim, eu tive que conter o choro, haja vista a experiência daquele juiz, e ele trouxe as críticas que não foram só de deputados, mas também críticas dos próprios magistrados que lidam com a questão. Mas ele trouxe uma reflexão que eu considero muito importante, que foi a seguinte: aquelas crianças não eram crianças, ou não são crianças de adoção difícil, são crianças de adoção impossível. Então, quando a gente lança a mão de programas que muitas vezes são um tanto quanto ousados, né, às vezes até despertam esse sentimento, muitas vezes é a nossa única saída, é a única saída para aquelas crianças. E ele, inclusive, falou, é muito importante que nesse tipo de atividade haja um preparo psicológico com as assistentes sociais do fórum, para que essa criança compreenda que não necessariamente aquela tentativa dará certo. E que encare aquela atividade, aquela dinâmica, como um dia diferente na sua vida. Como um dia diferente. Então, que haja um preparo. E, segundo o magistrado, é muito comum que as crianças fiquem felizes por poder participar de uma atividade diferente. Eu estou fazendo esse registro porque é sempre importante a gente tentar entender, né, o porquê das pessoas terem agido de uma forma ou de outra. E ele me trouxe uma informação que me deixou muito preocupada. E aí o registro é também um convite para os colegas refletirem. Disse o magistrado que nos vários estabelecimentos, genericamente tratados como abrigos ou casas de acolhimento, que recebem essas crianças que não têm pai, não têm mãe, crianças que vêm de lares em que foram agredidas, né? Às vezes até têm pai e mãe conhecidos, mas eles perderam o poder familiar em virtude de agressões e assim por diante, que essas crianças só podem ficar nesses locais até os 18 anos de idade. Eu vou finalizar, Excelência, um segundinho. Até os 18 anos de idade. Elas completam 18 anos, as portas são abertas e elas são colocadas na rua. Isso é um problema muito grande, porque quando nós pensamos nesses métodos de adoção, né, quase radicais, nós temos que levar em consideração que, se elas não forem adotadas até os 18 anos, elas vão morar na rua. E o magistrado deu uma ideia para nós refletirmos a respeito nesta casa, de eventualmente um projeto de lei ou um programa para instituir o aluguel social, né? Ou para instituir algum convênio para criar repúblicas para estes jovens, especificamente oriundos
desses abrigos, que são jovens que, se não forem adotados, são colocados na rua, literalmente. Né? Então, eu fiz um resumo do programa. O programa ainda vai para o ar, não estou contando o final do filme, mas é um programa importante para ser visto, independentemente de concordar ou não concordar com esses métodos, né, diferenciados aí de tentativa de conseguir paz para essas crianças, mas para que nós possamos refletir sobre essa questão social importantíssima e que eu acho que essa casa pode ter um papel determinante nessa problemática. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma breve comunicação. Regimental, Vossa Excelência. Então, só esclarecendo em relação ao que a deputada Janaína falou, concordo que tem que haver vários programas assim, e acho muito válido, de verdade. O que eu penso, e coloquei minha opinião, e vou falar novamente, frustrações de outras crianças. Eu tive relato de pessoas de crianças saindo chorando, absurdamente chorando. É difícil trabalhar na cabeça de uma criança em relação a essas coisas, mas acho válido sim. E, para contar uma historinha rápida aqui, deputada, dois jovens estavam passeando numa praia e tinham várias estrelas do mar morrendo, mas muita. E um começou a voltar e jogar para dentro do mar. E o outro disse assim, impossível, você não vai salvar todas elas. E ele pegou uma na mão e jogou no mar e disse, mas essa aqui está salva. Então, acho que tudo é válido, tá? Mas fica meu questionamento ainda. Acho que também tem que ser muito bem trabalhado na cabeça dessas crianças, porque realmente é muito frustrante. Elas vão, desfilam, passeiam e tal, e quando não é adotada, é uma frustração muito grande. Mas acho válido sim, A gente tem que ter mais ações para que esses pré-adolescentes, podemos dizer assim, sejam realmente resgatados e de uma grande importância. Eu acho que quando não tem pai, não tem abrigo, não tem família, a dor é grande em qualquer época da vida, em qualquer fase da vida. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de utilizar a tribuna pelo artigo 82 do Regimento Interno, pela liderança do PSOL. Regimental, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Presidente, o nosso mandato realizou uma audiência pública nesta semana ainda, em defesa do Instituto e Hospital Emílio Ribas, que é um grande centro de referência, não só no Brasil, não só em São Paulo, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, né, de combate, é um centro de referência de combate a várias epidemias. É um instituto que já existe há 139 anos e está sendo praticamente sucateado e degradado pela falta de investimento governamental. E nós ficamos impressionados e chocados com os relatos feitos por pacientes, por médicos, por estudantes de medicina, por pesquisadores, da situação de abandono, senhor presidente. Uma reforma foi feita, começou a ser efetuada e abandonada. Ela está há 3 anos quase que parada, com a previsão de durar mais 3 anos ainda. Ela só vai ser concluída em 2022. Leitos foram fechados, não tem mais remédios, um caos absoluto. Essa é a situação hoje do Emílio Ribas, né? E, inclusive, uma médica organizou um grande abaixo-assinado, tenho até aqui, senhor presidente, eu gostaria de mostrar, SOS Emílio Ribas, o hospital precisa de ajuda urgente da Secretaria de Educação. Olha, mais de 2.015 pessoas assinaram a petição online. Queria até mostrar aqui com a câmera que pode filmar aqui para o telespectador, senhor presidente. Aqui, né? Esse é um abaixo-assinado online, 215 mil pessoas sensibilizadas com a defesa, com o resgate do Instituto e Hospital Emílio Ribas, que, como eu disse, é um centro de excelência de combate a várias epidemias. Ele está sendo destruído, senhor presidente. É muito grave a situação, não tem investimento.
E nós estamos tomando várias providências, logicamente, em relação a isso. Eu estou acionando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por conta da reforma que foi abandonada. Tem indícios de superfaturamento e tomando outras providências também, acionando a Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, juntamente com o deputado José Américo, que participou, que fez uma intervenção importante, que também está nesse movimento, e outros deputados. Mas eu quero ler aqui, senhor presidente, um trecho aqui do abaixo-assinado, dando conta, né, dessa situação. Olha, só vou ler um trecho aqui, que diz o seguinte: mesmo com toda a dedicação dos médicos e funcionários, o Instituto Emílio Ribas sofreu uma reforma superfaturada e atrasada, que se iniciou em 2014, fechando metade dos leitos, e hoje está com previsão de término para 2022. Estamos trabalhando em condições desumanas, na sujeira, com papelão nos pisos, sem remédios essenciais, como a dipirona, sulfa e até antissépticos. No último mês, leitos de internação foram fechados e o setor de patologia, essencial para diagnósticos, está em processo de fechamento por falta de funcionários. Estamos sendo ignorados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e precisamos de ajuda. Ou seja, o Emílio Ribas, senhor presidente, pede socorro para o Estado de São Paulo e para a Assembleia Legislativa. Nós vamos tomar providências, mas nós precisamos da intervenção, Tribunal de Contas, Ministério Público, da nossa Comissão de Educação, e precisamos de todo o engajamento aqui da população, porque nós conhecemos essa prática do PSDB aqui de São Paulo, de precarizar os equipamentos públicos, os serviços públicos, para depois privatizar. Essa é a lógica do PSDB. Em São Paulo foi assim, com vários equipamentos, né, com as empresas estatais, e nós estamos assistindo aqui, senhor presidente, a um show de horrores, de privatizações, de PPPs, de concessões. Todo dia chega um projeto aqui para privatizar algum equipamento público. Já teve a privatização de empresas estatais pelo PL número 1. Nesta semana foi votado aqui o PL 91, que privatizou o ginásio do Ibirapuera, todo aquele complexo histórico foi privatizado. Um absurdo, senhor presidente. Agora eles estão discutindo, e na terça-feira a Assembleia Legislativa votará, com o nosso voto contrário, com a nossa obstrução, o PL 183, que privatiza o Jardim Zoológico e também o Jardim Botânico. Chegou mais um projeto que está tramitando do governo Dória, que privatiza a Dersa, enfim, vai privatizar os presídios, rodovias. É um absurdo que vem acontecendo, aeroportos estaduais. É um show de horrores, senhor presidente, de privatizações. É a famosa privataria tucana, que também ataca os nossos hospitais, que estão todos quase que já entregues para a iniciativa privada, através dessas organizações sociais de caráter privado, mas agora eles estão atacando também, senhor presidente, esse instituto importante, que é o Instituto Emílio Ribas. Então nós pedimos aqui que a população pressione o governador Dória para que o Emílio Ribas não seja fechado, escateado, degradado e precarizado. É importante que as pessoas assinem essa petição online, porque nós vamos resistir, senhor presidente. Esse instituto é um patrimônio, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil e de toda a América Latina. É um centro de referência de combate às epidemias e também um centro de formação, de pesquisa e de formação de médicos que atuam nessa área. Então, eu faço esse apelo, senhor presidente, aos 94 deputados e deputadas para que pressionem o governo a investir, a tirar o Emílio Ribas da UTI. Senhor presidente, eu gostaria ainda, só para concluir, fazer uso ainda pelo artigo 82, pela liderança, pela vice-liderança da minoria, de mais um tempo. É regimental, Vossa Excelência tem o tempo regimental para utilizar. Senhor presidente, mais um tema que eu gostaria de abordar, um tema importante. Nesta semana também nós recebemos na
no Colégio de Líderes e também organizei uma audiência pública aqui com os diretores e supervisores de ensino, que há muito reivindicam o cumprimento da Constituição Federal, o cumprimento da LDB, o cumprimento de uma lei federal aprovada em 2008 e, ainda mais, o cumprimento de um acórdão, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o cumprimento de um direito básico, que é o direito à aposentadoria especial do magistério. Diretores e supervisores de ensino são integrantes da carreira do magistério. E pela lei, por toda essa legislação que eu citei, mais a decisão do Supremo, esses profissionais têm direito também à aposentadoria especial. O Estado de São Paulo nega esse direito, afronta toda a legislação, porque a PGE emitiu há muitos anos um parecer basicamente proibindo, dizendo que tem que ter uma lei complementar. Isso é um absurdo, porque esse direito é auto-aplicável. Mesmo assim, senhor presidente, eu apresentei, então, um projeto de lei complementar que já foi aprovado em todas as comissões. Todas as comissões aprovaram, inclusive o plenário aprovou um requerimento de urgência para que o projeto seja votado imediatamente. No entanto, o governo vem obstruindo. O projeto não entra em votação. Desde o ano passado, do ano retrasado, que a gente tem tentado isso, e o PSDB, o governo tucano, obstrui a votação, a possibilidade, na verdade, nem a votação, porque ele não entrou na votação, mas a possibilidade do projeto ser aprovado, como nós aprovamos o projeto, o PLC número 1, que garante a aposentadoria especial para os professores readaptados. Eu apresentei esse projeto em 2013, dos professores readaptados, e no mesmo dia eu apresentei o 2, o PLC número 2, para os especialistas, diretores e supervisores. Aprovamos o dos readaptados, que hoje tem o direito, foi sancionado pelo ex-governador Márcio França. Agora nós estamos nessa luta, senhor presidente. Então nós apelamos aqui ao governador para que esse parecer, senhor presidente, seja alterado, porque não tem sentido um parecer, uma orientação totalmente equivocada contra o magistério, contra os profissionais da educação, contra os especialistas da educação, contra os gestores escolares. Então nós pedimos, primeiro, que esse parecer seja modificado, porque ele afronta, esse parecer não é maior do que a Constituição Federal. Um parecer não pode afrontar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma lei federal. Esse parecer não pode, em hipótese alguma, afrontar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Estado de São Paulo está fora da lei, está afrontando a legislação. Então, por isso eu peço, presidente, o cancelamento, a alteração desse parecer, ou a aprovação do nosso PLC número 2, para resolver essa situação. O projeto está pronto para ser votado e resolver definitivamente a situação. Muitos estados e muitos municípios já concedem, já reconhecem esse direito. Essa já é uma questão superada em vários municípios e estados. Por exemplo, o município de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, reconhece, respeita a Constituição, a LDB e a decisão do Supremo. Os supervisores de ensino e os diretores da rede municipal de ensino têm esse direito reconhecido da aposentadoria especial, porque eles são integrantes da carreira do magistério. Foi uma luta do Sinesp, dos profissionais da educação, o sindicato lutou, conseguiu. E aqui nós temos a ajuda também da PAS e da UDEMO, que são duas entidades que representam esses dois segmentos que eu citei, estão pressionando também, mas o governo continua nesse processo de obstruir a entrada de votação do nosso projeto, senhor presidente. Então, eu faço esse apelo, peço ajuda novamente aos 94 deputados e deputadas. Não é privilégio? Não é privilégio. A aposentadoria especial do magistério é uma conquista histórica, dos profissionais que atuam no ensino, na aprendizagem, que dão uma importante contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, senhor presidente, ao governador, à PGE, a Procuradoria-Geral do Estado,
e, sobretudo, aos deputados e deputadas para que nós possamos aprovar o nosso PLC número 2 de 2013, que garante a aposentadoria especial para os especialistas, os gestores escolares, diretores e supervisores de ensino. Na nossa audiência pública, senhor presidente, para concluir, e também durante a nossa reunião no Colégio de Líderes, com uma comissão de supervisores e de diretores, nós também reivindicamos e exigimos o concurso de remoção. Não foi aberto o concurso de remoção nem para os especialistas, diretores de escolas, e nem para os agentes de organização escolar, que também estão na mesma situação. Então, além da aposentadoria especial, nós estamos também exigindo que o governo, que a Secretaria da Educação, abra em caráter de extrema urgência o concurso de remoção para os agentes de organização escolar, para o quadro de apoio escolar e para os diretores e diretores de escolas. Senhor presidente, muito obrigado. E, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Senhores deputados, havendo acordo de liderança, essa presidência, antes de dar levantados os trabalhos, convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, hora regimental, sem ordem do dia. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Nishikawa, encerramos, portanto, os trabalhos de hoje desta sessão ordinária, transmitida ao vivo, direto aqui do plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária acontece na segunda-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.